Nós estamos numa série de mensagens, de sermões bibliográficos, onde nós estamos estudando personagens da Palavra de Deus que têm um compromisso com Deus e demonstram esse compromisso em suas vidas. Na primeira pregação nós falamos de Josué, e vimos então a coragem de Josué na conquista de Canaã. Na segunda mensagem nós falamos de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e entendemos então que esse é um desafio para cada um de nós nesse ano de 2025, sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que andam na vontade de Deus. Hoje pela manhã falamos de Neemias, um homem de fé, que reconstruiu os muros de Jerusalém diante de tantas oposições e utilizando do seu trabalho, da sua profissão e dedicando e se disponibilizando a Deus. Hoje eu quero trazer, nessa noite, para refletirmos sobre a vida de Daniel. E Daniel, para mim, é um homem que nos mostra que ele é íntegro. A característica importante da vida de Daniel, que nós precisamos observar e entender sobre integridade, principalmente nesse tempo de tantas conturbações, de tantas corrupções e desvios que têm acontecido ao redor do mundo. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus vivo e poderoso, e que esse Deus é íntegro e santo, e que nós somos servos dele, e que, portanto, integridade não é uma opção para mim ou para você que quer seguir a Cristo Jesus. Integridade precisa ser o nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, no profeta Daniel. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Convido a igreja a se colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor, que mantenha a sua Bíblia aberta para lermos e refletirmos sobre a palavra de Deus nesta noite. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos e também de alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos, depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos,
durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Louvado seja a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra publicamente. E nesta hora, Deus, que o Senhor guie os nossos corações, o nosso entendimento ao teu propósito e ao teu querer. Que eu venha falar, ó Deus, somente dos teus desígnios e da tua vontade. Que nada saia do homem, Pai, mas tudo venha do teu Espírito. Que os nossos corações saibam interpretar aquilo que tu tens para cada um de nós. Aplica esta palavra no poder do teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vivemos uma crise na sociedade, uma crise de homens e mulheres íntegros. As pessoas não confiam mais. As pessoas não confiam no próximo, não confiam, muitas vezes, nos próprios familiares. Uma crise de integridade que se espalha como uma pandemia terrível sobre a face da terra. Hoje, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de um terceiro para legitimar a sua palavra. Alguns anos atrás, nessa própria nação, a palavra de um homem valia. Os negócios eram tratados quando um homem falava, as pessoas aceitavam essa palavra. Hoje já não é mais assim. Você precisa de um cartório que te explora com taxas exorbitantes. Às vezes o cartório não serve, às vezes você precisa ir a juizados. E às vezes os próprios juízes se vendem, infelizmente, nessa nação. Uma crise de integridade, uma crise de confiança, porque nós vivemos dentro de uma cultura pagã. E sabe o que é triste nessa cultura pagã? É que muitos daqueles que se denominam cristãos, homens de Deus, estão contaminados com essa falta de integridade, estão vivendo nessa cultura pagã, estão se entregando a essas pressões, estão, ao invés de viver com um coração íntegro na dependência do Senhor, estão cada vez mais se distanciando do propósito e do querer de Deus. Nós estamos diante de 4 jovens, em especial o destaque desta noite é Daniel. E Daniel, ele diz que a palavra dele é diferente, que a palavra dele, além de ser diferente para ele, é diferente para aqueles que estão ao redor. Daniel diz que além de que a palavra dele ser diferente, a palavra dele produz resultados e benefícios para aqueles que estão ao redor dele. Querido irmão, a sua palavra é assim? As pessoas que estão ao seu redor realmente confiam na sua palavra e sabem que, se seguir pela sua orientação, elas serão bem-sucedidas naquilo que fizerem? Mas Daniel não apenas fala isso, ele fala e ele comprova que a palavra dele é eficiente. No texto que nós lemos, nós vemos então que ele decide fazer um jejum e que no final desse jejum, eles e seus amigos estão mais bem posicionados, mais saudáveis do que os outros jovens que comiam da mesa do rei, que tomavam do vinho do rei, que se contaminavam com todas as iguarias do rei, mas eles, com
a integridade de homens e mulheres de Deus que devemos ter, o resultado foi diferente. Você acredita nisso, querido irmão? Que se você viver o ano de 2025 com integridade, o resultado da sua vida será um resultado benéfico? Amém, igreja? Amém, igreja? Você realmente confia nisso? Ou nós vamos ter que trilhar caminhos tortuosos para obter os resultados que nós desejamos em nossas vidas? Daniel não se corrompeu. Amém? Esse é o nosso desafio. Sermos homens e mulheres fiéis a Deus, com compromisso com o Senhor e que demonstram para as pessoas que nós confiamos num Deus vivo, num Deus poderoso, e que nós sabemos que ao confiar nesse Deus vivo e poderoso, o resultado é sempre o melhor. Amém, irmãos? Confiar em Deus, o resultado é sempre o melhor. Fala comigo. Confiar em Deus, o resultado é sempre o melhor. Eu e você não precisamos de caminhos tortuosos. Deus nos abençoará. Siga o seu caminho com integridade. E essa é a primeira lição que eu quero tirar aqui da vida de Daniel. Ele é comprometido em viver com integridade. Eu e você precisamos ser comprometidos em viver com integridade. No verso 8, a afirmação diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Olha o que o texto na Nova Versão Almeida Atualizada diz. Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Queridos irmãos, C.S. Lewis diz que integridade é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Daniel, ele não tem crise de integridade, ele tem posição de um homem íntegro. Eu e você precisamos ter isso. Ele decidiu viver com integridade. Ele recusou-se a viver nos caminhos tortuosos, nos caminhos da cultura pagã, rejeitou os valores do mundo e assumiu os valores de Deus. A sua fidelidade era com o Senhor, a sua fidelidade estava nas pequenas coisas, no que ele iria comer, no que ele iria beber, ao nível da integridade dele. Eu serei íntegro, Senhor, como Daniel. Que essa seja a sua oração, a sua decisão nesta noite, amém, irmãos? É uma palavra desafiadora, eu sei que é. É uma palavra que nos desafia a avaliarmos as nossas decisões diárias, a avaliarmos os nossos posicionamentos diários, mas as nossas decisões hoje vão determinar o resultado que vamos colher neste ano, e eu espero que o resultado seja homens e mulheres honradas, homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que vivam para a glória de Deus, amém, irmão? Levanta sua mão direita e diz assim: eu vou viver para a glória de Deus. Que essa seja a sua decisão. Feche os teus olhos. Faça essa oração agora. Senhor, eu quero viver para a tua glória em 2025. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver em integridade para ti. Examine a sua vida, querido irmão. Identifica se hoje há alguma coisa que você precisa abandonar na sua vida. Às vezes você vai vivendo uma vida com tantas e tantas coisas e você não tem tempo para Deus. Às vezes você vai colocando tantas e tantas coisas na sua rotina e você vai deixando a sua vida devocional com Deus distante.
Às vezes você vai colocando tantas coisas no seu viver, na sua vida doméstica, e você não tem tempo para o culto doméstico no seu lar. Você não tem tempo, às vezes, de você se autoavaliar diante de Deus e dizer: Senhor, sonda e vê se há em mim algum caminho mau e tira isso de mim. Tira isso de mim, Senhor. Avalie os teus negócios, irmão. Avalie os teus relacionamentos. Avalie o seu tempo. Avalie os teus recursos. Avalie a maneira como você está administrando os recursos que Deus tem disponibilizado para você. Esse é um momento que nós temos diante deste ano, de verificar realmente se no ano passado eu consegui realmente viver uma vida de integridade, devolvendo meus dízimos, devolvendo as minhas ofertas, fazendo isso com alegria diante do Senhor, não fazendo isso com peso e com fardo, mas entendendo que eu sou um servo do Deus vivo, entendendo que eu vivo para a glória de Deus, entendendo que eu vivo pela missão que Deus me confiou, e vivendo assim, eu caminho na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Daniel se comprometeu em ser íntegro. Que essa seja a sua decisão. Uma coisa importante dessa dieta de Daniel, baseada em vegetais e água, tornou-se tão eficaz que o Aspenaz decidiu que todos deveriam então praticar isso, todos os que estavam ali. Agora eu te faço uma pergunta: você acha que além de Daniel e os 3 amigos dele, os outros gostaram disso? Sim ou não? Ele arrumou uma encrenca, não arrumou? Mas, querido irmão, deixa eu te falar, ser fiel a Deus não tem a ver com ibope, não tem a ver com seguidores de redes sociais, tem a ver com o seu compromisso diante de Deus. Amém, irmãos? Nós vivemos hoje essa sociedade de Instagram, de likes, mas o mais importante é se Deus está gostando das nossas atitudes ou não. É se Deus gosta das nossas atitudes ou não. As pessoas costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Não, eu não creio nisso. Eu creio que a voz de Deus é única e exclusiva, e a ela eu preciso me submeter, amém? Submeter a Deus. Segunda lição sobre a vida de Daniel, se você ler esse livro, é um livro curto, é um livro que vale a pena você ler, você vai ler no seu plano de leitura, e isso vai fazer você crescer. Eu recomendo que você tenha um caderno para você anotar as coisas que Deus irá falar com você neste ano, nesse tempo de leitura, e você anota e escreva lá, tenha sempre 3 perguntas: o que Deus me disse, o que Deus tem para mim e o que eu vou fazer. Com essas 3 perguntas você pode ter certeza que a sua evolução espiritual será muito grande. O que Deus me disse, o que eu devo fazer, e como eu vou colocar isso em prática. Isso fará uma revolução espiritual na sua vida, querido irmão. Se você quer viver um ano de experiências profundas com Deus, então pega uma agenda nova, pega um caderno novo, comece o seu plano de leituras, comece a escrever, coloque os textos. Às vezes Deus vai trazer na sua mente assim um versículo tão forte, que vai trazer uma resposta para você, para uma necessidade do seu dia. Eu não acredito nessas coisas, nessa umbanda gospel que anda por aí, que você vai ficando abrindo a Bíblia, não. Eu acredito no estudo da palavra de Deus, que é eficiente, como nós estudamos lá em Josué. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Agora, olha que interessante na vida de Daniel. Daniel, assim hoje como nós vimos pela manhã, na vida de Neemias, e algo que você vai se surpreender. Todos que nós fomos estudar aqui, nós vamos estudar 10 personagens, todos eles têm a mesma aplicação, e nós vamos ouvir essa lição na vida de todos eles. Todos eles tinham compromisso de orar consistentemente ao Senhor. Daniel 6,10, abra sua Bíblia, vamos até lá, no capítulo 6, verso 10, e vamos ver o que a palavra do Senhor
diz sobre Daniel, e olha que interessante, como Daniel conduzia sua vida. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez, olha o que o texto diz, fez ali o que costumava fazer. E o que ele costumava fazer? 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando, pedindo ajuda a Deus. Ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes. E você orou quantas vezes ao dia em 2024? Querido irmão, a vida de oração é constante na vida de homens que marcaram a história do povo de Deus. A oração para Daniel era prioridade, uma prioridade tão importante que, mesmo com um decreto do rei, que era para a morte, isso não impediu de Daniel de orar. Não fique achando você que esse tipo de decreto não vai voltar. Por exemplo, Londres já tem um decreto que é proibida a pregação do evangelho nas ruas. Você sabia disso? Eu tenho um amigo conhecido, e ele foi para as ruas e foi pregar, foi preso, ele ficou 3 meses preso, e só saiu mediante um documento em que ele declarava que não iria mais fazer isso. Os decretos estão vindo. A pergunta é: o povo de Deus vai permanecer firme e fiel ou não? Você vai permanecer firme e fiel, sim ou não? Nós precisamos permanecer firmes e fiéis, como estamos aprendendo hoje com a vida de Daniel. A oração faz do homem o que ele deveria ser. A oração faz de Deus o que ele deseja ser para o homem. A oração faz com que você se aproxime de Deus e seja transformado por Deus. A oração faz com que Deus se compadeça da sua necessidade e transforme a sua necessidade, o seu dia. No filme Quarto de Guerra, se vocês ainda não assistiram, recomendo para você assistir. Nós vemos aquela senhora que ela separou um local da sua casa para orar. Eu e a Soraya ganhamos um presente muito especial agora no final do ano, 2 tapetinhos de oração. Eu fiquei comovido com esse presente, porque cada um de nós precisa entender do valor e da importância da oração. Nós não podemos ficar um dia sem orar, queridos irmãos. Você tem filhos? Então você tem que orar mais ainda. Você tem parentes que ainda não se converteram? Você deveria orar ainda mais por eles. No filme Quarto de Guerra, além dela separar um local da casa para orar, ela também tem um horário para orar, como Daniel também assim tinha. Como Cristo Jesus também teve, que ele se retirava para orar. E numa dessas retiradas que ele saiu para orar, acontece um episódio fantástico, que é o Monte da Transfiguração, e ali estavam 3 dos seus discípulos, e que viram aquela experiência maravilhosa. O professor Shed, nas suas aulas, um dos momentos mais importantes da aula era o momento da intercessão. Ele nunca deu uma aula sem um momento de intercessão. E ele falava sempre ao final: eu creio no poder da oração. Fala comigo isso nessa noite. Eu creio no poder da oração. Então seja fiel e ore. É a oração que te ajudará a ser íntegro. É a oração que te ajudará a passar o vale da sombra da morte. É a oração que estará te guiando e orientando nos momentos das dificuldades. O Senhor estará contigo. Amém?
Terceira lição da vida de Daniel: comprometa-se a ser uma influência positiva. Aqui mesmo no capítulo 6, no verso 20, olha que interessante. Daniel respondeu: o rei vive para sempre. Desculpa, o verso 20, eu li o 21. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Então Daniel está onde? Daniel está na cova dos leões. Ele está lá na cova dos leões. E agora, o que nós vemos no texto? O texto está dizendo, o rei perguntando: Daniel, será que o seu Deus te livrou? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Glória a Deus, irmãos. Deus enviou o socorro, Deus enviou a salvação, Deus fez um milagre. A verdadeira influência. Teve um pastor que ele estava numa live aí recentemente, que ele orou e pediu para Deus quebrar a boca de não sei quem aí. Essa oração não é a oração sábia, querido irmão. O cristão não faz isso não, amém, irmãos? O cristão não faz isso. Daniel está aqui, o rei que mandou ele ir para a cova, ele não está xingando o rei não. Presta atenção, querido irmão. A gente vive em um período tão conturbado, a gente vive tão influenciado muito mais pelas coisas terrenas do que pelo coração de Deus, que muitas vezes o povo de Deus está entristecendo a Deus. Muitos crentes estão entristecendo a Deus. O rei colocou Daniel na cova. Daniel não está amaldiçoando o rei. Fala comigo, Daniel não amaldiçoou. Isso faz parte de um coração íntegro, amém, irmãos? O coração íntegro sabe que quem faz a justiça é Deus, amém? Quem supre é Deus, amém? Quem cuida é Deus, amém? Então, querido irmão, olha que interessante o texto, que coisa maravilhosa. Daniel está ensinando o rei, ensinando as pessoas, que a vida dele pode impactar, a vida dele pode transformar. E é isso que Deus quer que eu e você entendamos, amém? A gente não está aqui para ser o mesmo tipo de pessoa como as pessoas do mundo, que cultivam a ira, que cultivam o rancor, o ódio. Não, querido irmão, nós estamos aqui para influenciar positivamente as pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus, amém, irmãos? O Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura. Olha que interessante essa vida de Daniel. Ele é uma influência positiva. Lá atrás, uma influência positiva, até mesmo para aqueles que não queriam, ele se tornou uma pessoa positiva. A sua dieta fez com que todos pudessem ser beneficiados. E daqueles que estavam ali, nenhum foi rejeitado e nenhum foi morto. Olha que coisa incrível. Daniel, ele se torna esse tipo de pessoa. Daniel, depois ele vai na presença de Nabucodonosor, ele interpreta as visões de Nabucodonosor, ele influencia positivamente aquele homem, de tal maneira que aquele homem então consegue então até mesmo glorificar o nome de Deus. Depois vem Ciro, ele orienta também a Ciro. Daniel, no período de Daniel, ele passou por 3 reis.
E ele se torna uma influência, e ele se torna uma pessoa importante naquele reino, naquele período onde ele está. Porque ele demonstra que a integridade tem um valor incomensurável para aqueles que estão ao redor. Pode ser que muitos que estão ao seu redor não querem viver a integridade, mas você sendo íntegro, aonde você estiver, você vai influenciar positivamente todos que estiverem ao seu redor. Entenda o valor disso. Entenda o valor de uma pessoa íntegra, de um pensamento positivo que confia em Deus, de um pensamento que está no Senhor, de um pensamento que está confiando no Deus eterno e poderoso, dentro de uma família. Entenda o valor de ser um homem, uma mulher de oração no seu lar, na sua família. Entenda esse valor. Entenda essa importância, mesmo que ninguém que esteja ao seu redor esteja valorizando, mesmo que ninguém esteja achando que isso é bom, positivo, mas o Senhor, o nosso Deus, vê lá de cima, ouve as nossas súplicas, escuta as nossas preces, escuta as nossas atitudes, Ele vê os nossos passos, amém, igreja? E os nossos passos serão uma influência positiva para todos que estiverem ao nosso redor em 2025, amém? Por último, a quarta lição: confiem em Deus em todas as circunstâncias, amém? Aqui no capítulo 6 também, versos 27, olha que interessante, o que Daniel diz. Vou ler a partir do verso 25, para os irmãos entenderem o contexto. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo, glória a Deus, e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Confie em Deus. O ímpio agora está dando testemunho do Deus de Daniel, porque Daniel foi fiel, porque Daniel foi íntegro, porque Daniel andou com o Senhor, confiou no Senhor, descansou no Senhor em todas as circunstâncias. Você vai ser colocado no meio dos leões, Daniel, você vai ser morto, você vai ser estraçalhado. O meu Deus vive, amém? E se o meu Deus vive, eu confio nele. Levanta sua mão direita e fala isso. O meu Deus vive, e eu confio nele, e andarei com ele, porque ele será comigo. Seja essa pessoa como Daniel. Ele confiou plenamente em Deus, até mesmo quando foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Glória a Deus, irmãos. Que testemunho! Qual vai ser o seu testemunho no final deste ano? Que seja o que o rei Dário falou de Daniel, que as pessoas falem de você: ele foi fiel. O Deus do Eudson, do Marcelo, da Edilane, da Rosa, da Priscila, do irmão João, do Rafael, de cada um de nós, é vivo, amém? É vivo,
Ele livra, Ele restaura, Ele faz sinais, Ele faz maravilhas. E Ele livrou cada um de nós do laço do passarinheiro, da peste pertinaz, das oposições, das dificuldades, dos problemas. Foi o Deus eterno que os livrou. Martinho Lutero, ele diz: a fé é um firme confiar no socorro de Deus. Que a sua fé seja esse firme confiar em Deus, depositar totalmente a sua confiança nele, porque Ele não nos abandona. O plano dele é muito maior do que você pode imaginar. O que aos teus olhos pode ser uma coisa ruim, o que aos teus olhos pode ser uma coisa difícil, o Senhor lá na frente, Ele sabe que resultará na glória do Deus vivo, que resultará na majestade do poder, e Ele receberá toda a honra e toda a glória, e todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. Os leões não puderam machucar Daniel, porque a presença santa de Deus estava ali. O evento que aos olhos humanos parecia ser a tragédia de Daniel, se tornou na maior manifestação da glória de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é digno, Ele age, Ele livra, Ele cura, Ele salva, Ele faz sinais, Ele é poderoso, Ele vive e reinará para todos sempre. Amém. Ser íntegro, ser fiel, viva, ame, ore, ter o seu tempo com Deus, seja uma influência positiva para todas as pessoas. Confie em Deus em todas as circunstâncias. Ame o Senhor todos os dias, ande com Ele, e saiba que seja qual for o desafio que eu e você venhamos a enfrentar, Deus, Ele fechará a boca dos leões. Ser íntegro, ser íntegro, vale a pena ser íntegro, como Daniel assim o foi. Que eu e você sejamos em 2025. Feche os teus olhos e roguemos ao Senhor nessa noite, que sejamos como Daniel e vivamos com toda confiança ao Senhor, o nosso Deus. Pai, diante do Senhor nesta noite, Pai, nos colocamos aqui, Pai, lemos a Tua palavra que é viva, conta essa história, ó Deus, de mais de 3.000 anos atrás, registrada e é trazida às nossas vidas nesta noite, Senhor, deste homem, ó Deus, que foi íntegro, que foi fiel, que orava profundamente, ó Senhor, que não olhava para as circunstâncias, mas sempre queria abençoar quem estava ao seu redor, ó Pai, que através da vida dele, ó Deus, até mesmo ímpios e os povos pagãos se dobraram e se renderam ao Senhor. Levanta, Senhor, nesta noite, homens e mulheres com o coração de Daniel, homens e mulheres desejosos a andar com integridade, Pai, a andar em intimidade, em oração contínua, a andar para ser influência, a andar e confiar em Ti neste ano, Senhor. Levanta nesta noite, Senhor, que o inimigo não venha, ó Deus, nos levar para caminhos tortuosos, mas que nós, ó Deus, tenhamos a sabedoria do Teu Espírito, o entendimento da Tua palavra, para viver com integridade para o Senhor, ó Pai. Ó, querido irmão, querida irmã, fica de olhos fechados ainda.
Se você nessa noite quer tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus e dizer: eu quero viver como Daniel viveu, eu quero viver nesse ano como Daniel assim viveu, eu quero te explicar. Andar com Deus não quer dizer que não vai ter cova dos leões. Teve na vida de Daniel, vai ter luta, vai ter batalha, mas o Senhor estará com você em todas as circunstâncias. Mas você que quer hoje e entende que precisa hoje tomar uma decisão de seguir e andar ao lado de Cristo Jesus, levanta a sua mão. Eu quero orar por você aqui nesta noite, eu quero orar pela sua vida. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Senhor, amém, Senhor. Quem mais? Quem mais hoje quer retornar aos caminhos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver para Ti, Senhor, com integridade nesse ano. Senhor, amém, eu quero colocar, ó Deus, cada vida aqui que levantou a sua mão, Senhor, que hoje, ó Deus, foram tocados pelo Teu Espírito Santo. Há um entendimento, ó Deus, de que precisam andar mais próximos do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, nesta noite, ó Deus, dê a eles a fome e a sede da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, continue ecoando em seus corações, por meio do Teu Espírito, a palavra de fé, a palavra de vida, a palavra de vitória, a palavra de salvação em seus corações. Eu oro, a Deus, por aqueles que estão, ó Deus, hoje tomando uma decisão de andar com mais integridade neste ano, Senhor. Ó Deus, livra-os, ó Deus, das tentações, livra-os, ó Deus, e dê a eles força para vencer as provações, para dizer não às tentações. Como Daniel disse: eu não vou me contaminar com as iguarias. E ó Deus, que o Senhor fortaleça cada coração, cada mente, cada vida, com o poder do Teu Espírito Santo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós declaramos nesta noite que o Senhor é poderoso e viveremos para Ti todos os dias de nossas vidas. Toma as nossas vidas nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém.